Chegamos ao estudo de número 15 aqui no Escola Bíblica sobre o dom profético. E hoje eu queria que você acompanhasse comigo porque, quem sabe, nós vamos poder conhecer se existe ou não algum profeta nos dias de hoje. Acompanhe aqui na Novo Tempo, no programa Escola Bíblica, você estudando junto com a gente o livro do Apocalipse, onde há com certeza grandes revelações de esperança para você. A gente volta rapidinho e eu espero você. Mais uma vez, seja bem-vinda, bem-vindo ao programa Escola Bíblica. Estamos estudando o livro do Apocalipse e durante cada semana nós temos crescido aqui no conhecimento da Palavra de Deus, revelando o que aparentemente e inicialmente parecia um grande mistério, mas o livro do Apocalipse tem se revelado diante de nós. Afinal de contas, é esse o significado da palavra Apocalipse, revelação. E por falar em revelação, nós começamos essa semana estudando sobre revelação, sobre profecia. Dos 15 temas que nós estudamos nessa temporada, inclusive nessa semana com a 15ª lição, nós estamos estudando essa semana sobre o dom profético. Se Deus tem profetas de fato, como eram os profetas bíblicos, as características, se Deus usa pessoas de maneira que se tornem profetas também nos dias de hoje, a gente vai estudar especificamente sobre isso, tá bom? E eu quero aproveitar hoje, já começar mandando alguns abraços aqui, mas para um grupo muito especial. As pessoas que têm acompanhado a gente nas redes sociais, em específico no nosso YouTube, tá? Nós já temos aqui milhares de seguidores, você pode seguir o nosso YouTube também. E todos os quase 60 programas que nós já tivemos, os estudos aqui nessa temporada, desde o dia 1º de julho de 2019, estão aqui no nosso YouTube, tá? youtube.com/Escola Bíblica NT. Todos os programas anteriores você pode acompanhar aqui. Tem gente que está seguindo a gente e comenta lá nos vídeos, tá? Por exemplo, a Magda Cavalcante, ela diz o seguinte, ela faz até uma brincadeira aqui no final, ela diz, na minha cidade tem tantos profetas, e ela ri aqui, eles se acham Deus. Ela está comentando o tema dessa semana aqui, né? E dizendo assim também que ela tem aprendido bastante com os estudos da Escola Bíblica e vai pedir o livro sim. Que livro? Daqui a pouquinho eu vou falar para você, tá? Temos aqui também a Rita Marques, que está acompanhando pelo YouTube. Fico esperando com grande expectativa cada estudo que chega. Deus continue te dando sabedoria, pastor. Obrigado, Rita. A todos nós, né? Precisamos da graça de Deus e da sabedoria vinda dos altos céus aí. Obrigado a Maria Luísa Caldan também. O Genoilton Nunes, que Deus continue abençoando a cada dia, e tantas outras pessoas que têm acompanhado a gente aqui também. Esse estudo que foi mencionado aqui, que a telespectadora, deixa eu lembrar o nome dela, que a Magda disse que vai pedir, é esse estudo que você vê comigo aqui agora, tá? É esse material, Apocalipse, Revelações de Esperança, e eu quero comentar com você algo aqui. Semana que vem, nós vamos ter o estudo. Ao meu ver, é o estudo mais desafiador de todos, porque ele mexe com questões emocionais, com questões religiosas, e muitas pessoas estão ligadas a determinadas religiões e vão se surpreender com a mensagem. Então, semana que vem, é esse o tema aqui, deixa eu mostrar para você, vamos ver se você consegue verificar junto comigo. A besta que sobe do mar, tá bom? Então faz o seguinte, peça para a gente esse material através do WhatsApp que você está vendo na tela aí e nós vamos enviar para a sua casa o estudo Apocalipse Revelações de Esperança. É gratuito e a gente faz questão de encaminhar para você. O WhatsApp é só você mandar para a gente uma mensagem dizendo que quer o material e a gente vai enviar para a sua casa aí, a gente vai pegar o endereço para a gente enviar, ok? E também você pode ligar para a gente, se você estiver assistindo sexta-feira na reprise, pode acompanhar a gente e ligar através do telefone 12 21 27 31
21. Nós vamos orar mais uma vez, abrir o nosso coração e colocar nas mãos de Deus. De alguma maneira, Ele vai falar comigo, com você, mais uma vez nessa semana. Vamos orar. Obrigado, bom Deus. Obrigado por essa semana, por esses 4 encontros que tivemos com os nossos amigos. Mas obrigado porque tivemos um encontro contigo através da Tua Palavra. Continue fortalecendo o nosso coração e nos trazendo sabedoria dos altos céus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ao estudo e antes uma palavrinha para você. E a palavra é a seguinte: deixe o seu coração aberto hoje, tá? Sem preconceito, sem pré-julgamento. Eu quero trazer um exemplo prático para você aqui nessa noite de que pode existir sim, antes da volta de Jesus, um verdadeiro profeta. Que existem pessoas que serão usadas antes da volta de Jesus e com uma finalidade nobre e grande, não de forma banal. Um profeta, e começando aqui, antes de começar, eu pensando o seguinte: existem pessoas que necessariamente não são profetas, mas podem ser usados por Deus para dar um bom conselho, para puxar a orelha de alguém, né? Para orientar um caminho a ser seguido. Todos nós podemos, em menor grau, orientar pessoas. Mas em casos específicos, Deus usa profetas, usa pessoas para orientar de uma maneira mais ampla, mais profunda, clara, povos, nações, líderes, reis. E é isso que a gente tem mencionado aqui durante essa semana. Eu quero começar com você lembrando de algo muito importante nesse nosso último encontro dessa semana aqui sobre o dom de profecia, o dom profético. E eu começo com um texto da Bíblia, do livro do Apocalipse, já que nós estamos estudando. Nós já mencionamos esse texto, mas só para a gente contextualizar essa aula, esse estudo de hoje. Apocalipse 12, verso 17, diz assim: o dragão irou-se contra a mulher, e nós já falamos que o dragão é Satanás, a mulher é a igreja, já estudamos sobre isso, e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Então, Satanás está irado com o restante da descendência do povo de Deus aqui nessa terra. E ele sabe que esse povo faz 2 coisas: obedecem aos mandamentos e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Já estudamos sobre isso, as 2 características do povo de Deus. Apocalipse 19, verso 10, fala e explica o que é o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus diz assim um verso inteiro, completo: então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não façais isso ou não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. E aí na parte grifada diz assim: o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Coloque na sua mente bem claramente isso aqui. Antes de Jesus voltar, o povo de Deus vai entender e acreditar que Deus vai usar profetas. Essa é uma das características do povo remanescente, do povo que sobrou, do verdadeiro fiel que sobrará antes da volta de Jesus. Acreditar que Deus usará profetas. Você acredita nisso? Que Deus pode usar profetas hoje? Só que tem que estar dentro de uma avaliação bíblica, como nós estudamos ontem. Não é qualquer pessoa que se diz profeta que é um profeta. Então nós vamos à pergunta de número 7 do nosso estudo. Se você tiver com ele na mão aí, anotando, a pergunta número 7 do capítulo 15. Como Deus se revela aos profetas? Ok, os profetas existem, você diz assim então, mas como é que Deus se comunicava com essas pessoas? Olha o que diz a própria Bíblia. O livro de Números, logo ali no Antigo Testamento, Pentateuco, ele diz o seguinte, 12, versos 6 a 8, capítulo 12. Deus disse: agora escutem o que eu vou dizer. Quando há profetas entre vocês, eu apareço a eles em visões e falo com eles em sonhos. E aí continua falando sobre Moisés, que Moisés era de uma maneira diferente, que ele falava face a face. No entanto, a gente entende aqui as 2 maneiras que Deus se comunicava com os profetas: sonhos e visões. E qual que é a diferença prática dessas 2 formas que Deus se comunicava? Os sonhos é basicamente fácil da gente entender, né? A gente sabe que
O sonho, a gente simplesmente descansa e no momento ali do sono, sonhamos. Mas não é um sonho comum como o nosso, é um sonho de revelação, um sonho que Deus dá. As visões, ela tinha uma característica diferente, a gente pode ver isso em vários textos bíblicos e situações. A pessoa estava acordada e ela como que saía de si, ela não percebia nada ao redor e Deus em algum momento, ele revelava para aquela pessoa, em vozes, em imagens, aquilo que ele comunicava ou procurava comunicar. Existem essas duas maneiras que a Bíblia diz, assim foi no Antigo Testamento, assim foi no Novo Testamento, é a forma como Deus se comunicava com os profetas. Eu quero apresentar para você uma frase aqui, uma ideia, e a ideia é a seguinte: Deus não fala por meio de bolas de cristal, Deus não fala pela palma da mão, pelos astros, nem pelos mortos. Ele fala através de um servo vivo, seja face a face ou em sonhos ou visões. É até estranho, né? Vamos pensar aqui, né? Parece estranho alguém simplesmente... Imagine uma cena agora prática de um profeta. De repente a pessoa está caminhando ou está conversando com alguém ou está em casa e ela se torna estática, parada. Eu vou usar um termo aqui que eu estou tentando representar o mais próximo possível, mas ela é como se entrasse em transe e Deus naquele momento comunica à pessoa a mensagem. É isso que acontecia. E imagine uma cena como essa hoje. Seria estranho, mas é a forma como Deus agia. E é interessante quando nós vemos vários relatos bíblicos sobre isso, após esse acontecimento, a pessoa como quase que se desfalecia de fraqueza. Afinal de contas, imagine você como era ou como seria alguém recebendo diretamente de Deus uma mensagem. A pessoa se sentia fraca depois disso, porque afinal de contas era o poder de Deus agindo na vida da pessoa, né? Era algo muito poderoso, era chamativo aquilo e mexia com as pessoas. Nós vamos à pergunta 8, antes do intervalo, e a pergunta 8 é a seguinte: o que a Bíblia nos diz sobre a confiabilidade das mensagens proféticas? Nós podemos confiar numa mensagem profética? 2 Crônicas 20, verso 20, diz assim, numa versão mais moderna, diz: na manhã seguinte todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou em pé e disse: povo de Judá e moradores de Jerusalém. Só um detalhezinho aqui, Josafá era impressionante, ele era o líder de Judá, né? Do reino de Judá, mas ele era um homem de oração, ele era um homem de jejum, ele parava em alguns momentos na trajetória dele, ficava sem se alimentar para que, de alguma maneira, Deus se comunicasse mais claramente com ele, né? A mente ficasse mais aberta à percepção de Deus. E aí a gente chega no texto-chave aqui, que diz assim: confiem no Senhor, a parte em negrito ali, confiem no Senhor seu Deus e estarão seguros. Confie nos profetas dele e tudo que vocês fizerem dará certo. Então, olha que mensagem para nós hoje também. Confie em Jesus, confie em Deus e você vai estar seguro. Não é verdade? Confie nos profetas. É um convite aqui. Confie nos profetas de Deus e as coisas que você fizer darão certo. Porque Deus usa pessoas ainda hoje para orientar reinos, nações, igrejas. E se a gente segue a vontade de Deus através da orientação de um homem ou de uma mulher, ou de um idoso, não importa. Deus escolhe pessoas sem necessariamente ter o critério que nós temos. Se nós ouvirmos a voz de Deus, nós podemos estar seguros de que nós teremos uma vida de sucesso, de vitórias. Após o intervalo, eu faço questão de mencionar para você um exemplo nos dias de hoje de que Deus pode ainda usar profetas. Eu aguardo você, espero, chame pessoas para acompanhar também. Esse é o Apocalipse Revelações de Esperança, falando sobre o dom de profecia. A gente volta já.
De volta aqui no programa Escola Bíblica, eu acompanhando você pelas redes sociais aqui. Muito obrigado por sua participação. Não se esqueça que nós estamos em vários canais abertos no Brasil, nos vários canais fechados também, pelas parabólicas em todos os cantos, pequenas cidades, zona rural do Brasil, e também nós transmitimos pelo nosso Facebook, tá? Siga a gente no Facebook, siga a gente no Instagram e acompanhe também os vídeos anteriores no YouTube. Eu estava acompanhando aqui, mexendo na Bíblia antes de a gente voltar, e lembrando de um detalhe, né? Cada texto da Bíblia foi escrito por profetas, e a Bíblia, ela muda o coração das pessoas. A palavra de Deus, ela faz uma diferença tremenda. E Deus usou homens falhos, mulheres que erraram, e Deus expõe as falhas deles para mostrar que não existe ninguém perfeito na terra, mas Deus usa pessoas apesar da imperfeição. E é essa frase que eu queria dar para você e trazer aqui, né? A frase é a seguinte: Deus nos deu a Bíblia por intermédio dos profetas, de homens e mulheres, e ela está nas nossas mãos para ser estudada hoje. Eu quero ler um texto direto, antes de trazer um exemplo para você aqui. E, aliás, tem a ver com uma pergunta de um telespectador que chegou. Mas o texto é esse, 1 Tessalonicenses 5, verso 20. Coloca no seu coração essa frase, esse texto bíblico: não desprezem as profecias. Eu acredito que se você está aí é porque você não despreza as profecias. Tanto é que nós estamos estudando o livro do Apocalipse, contém várias profecias, e você está aí porque você acredita. E se você acredita nas profecias, antes de acreditar nas profecias, é necessário que você acredite nos profetas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um profeta nunca substitui a Bíblia. Um profeta não substitui a Deus. Um profeta é apenas um instrumento de Deus para um determinado momento, para tocar o coração do ser humano, para se voltar para a Bíblia e para Deus. Ontem nós falamos, e eu quero só relembrar em 30 segundos as principais funções de um profeta: cuidar da área educacional, orientar acerca da saúde do povo, repreender dos pecados, repreender os líderes que dirigem para caminhos errados, né? Promover reavivamento e reforma, prestar assistência na fundação de uma igreja, iniciar a extensão missionária da igreja, edificar a igreja e advertir quanto às dificuldades futuras. Todos eles têm textos bíblicos que confirmam isso. Chegou uma pergunta para a gente, e eu quero dar um exemplo prático de alguém que nos dias de hoje foi usado por Deus como um profeta. A pergunta do Paulo Vasques, de Paranavaí, no Paraná, é a seguinte: quais são as evidências de que Ellen White foi uma profetisa verdadeira? Eu quero dizer uma coisa para você, por isso eu pedi logo no início: não tenha preconceito, não avalie de uma maneira preconceituosa ou cética, mas a Igreja Adventista, eu, como pastor da Igreja Adventista, acreditamos que nos dias de hoje Deus usou uma mulher trazendo uma mensagem. E a pergunta do Paulo é assim: mas que evidências nós temos de que essa mulher que vocês falam, citam em alguns programas, essa mulher foi usada por Deus como uma profetisa? Em momento nenhum, na verdade, ela se identificou como uma profeta ou uma profetisa. Ellen Goldwhite, quem é ela para você que nunca ouviu falar? Ela, durante 70 anos, recebeu vários sonhos e visões, desde 1844, nos Estados Unidos, onde ela começou, então, a ser, de fato, uma referência, como uma das cofundadoras, uma das mulheres que ajudou na fundação da Igreja Adventista. Durante 70 anos, ela recebeu inúmeras visões. Ela morou na Austrália, no Canadá, ela morou na Europa, ou melhor, Europa, Austrália, Estados Unidos, onde ela residiu basicamente. E essa mulher escreveu mais de 5.000 artigos em 49 livros diferentes. Aí tem uma foto dela, um desenho dela. Ela escreveu mais de 150 livros que hoje, juntando alguns artigos dela, estão escritos em inglês, e 90 livros dele em português também. Pastor, que evidência essa mulher tem, ou vocês têm, de que essa mulher foi usada por Deus?
Nós mencionamos ontem que 4 características devem ser avaliadas para a gente entender se alguém é um profeta hoje ou não. Entre várias. Algumas características eu quero relembrar para você, eu fiz a anotação aqui. A pessoa tem que exaltar a Deus, as profecias têm que se cumprir. A vida da pessoa tem que ser uma vida íntegra e ela tem que exaltar o nome de Cristo e a Bíblia. Ela fez tudo isso. E ela chegou no momento em que a igreja, o povo remanescente, estava sem rumo. E Deus disse assim, eu vou usar uma pessoa para mostrar que há necessidade de estudar o Apocalipse, estudar a Bíblia, porque eu quero orientar o meu povo e o meu povo tem se esquecido de estudar as profecias. E então ele usa uma mulher que até então a sociedade da época tinha um preconceito. E essa mulher, ela escreveu então inúmeros livros sobre saúde, sobre educação, religião. E eu falei, né, que biblicamente uma das características dos profetas era falar sobre saúde, sobre educação. Fruto das visões que essa mulher teve, eu quero dar um exemplo prático para você. O exemplo prático é o seguinte, você está vendo mais uma imagem dela aí. Hoje, existem mais de 532 instituições na área de saúde no mundo, na Igreja Adventista. Hospitais, casas de recuperação, locais na área de saúde, graças às visões que essa mulher teve de Deus, dizendo, cuide da saúde do povo, oriente sobre alimentação, estilo de vida, numa época em que a sociedade era escassa e não conhecia. Hoje, muitos médicos, muitos profissionais que conhecem os escritos daquela mulher há mais de 100 anos atrás, se surpreendem, porque ela não era uma médica, mas ela recebeu orientação de Deus. Você sabia, pesquise nas redes sociais depois, que um dos lugares onde as pessoas têm a vida mais extensa, mais longeva, é na Califórnia. E esse grupo é um grupo adventista. Eu não estou dizendo isso para benefício de ninguém, no sentido de comparação, mas para mostrar que naquele lugar, naquela região, eles receberam uma mensagem de uma mulher sobre saúde. Hoje são mais de 7.500 colégios, universidades no mundo e mais de 150 países que têm essas universidades e colégios, 75 mil professores, 1.500.000 estudantes nas escolas e colégios adventistas, porque um dia uma mulher recebeu uma orientação de Deus. Diga que é importante as pessoas estudarem, cuidarem da saúde e estudarem. Se existe a Novo Tempo hoje, esses vários veículos de comunicação, é porque um dia Deus orientou. Existe uma citação dela para você que ainda tem no seu coração, mas será que ela é uma mulher que foi usada por Deus em algum momento mesmo? Olha o que ela diz, uma frase dela eu queria repartir com você. Ela diz assim, se os testemunhos não falarem de acordo com a palavra de Deus, pode rejeitá-los. Ela disse assim, se o que eu falo não tiver nada a ver com o que Deus fala, me rejeite, porque um profeta tem que falar segundo a palavra de Deus. Deixa eu fazer um convite para você. É muito extenso esse assunto, eu estou dando apenas um exemplo. Deus pode usar outras pessoas? Pode, mas para fins específicos. Leia os livros dela, faça planos para isso. Existe um livro muito bonito, ele foi traduzido para mais de 150 idiomas, chamado Caminho a Cristo. É um livro que ela escreveu, foi um dos escritos dela. Leia, chegue à sua conclusão, para que você então entenda, compare, acredite ou não, que Deus pode usar uma mulher, e usou uma mulher. Deus pode usar outras pessoas também. Eu acredito que dificilmente Ele use hoje, não há tanta necessidade, mas pode usar. Que Deus te abençoe, que você continue acreditando que Deus ainda pode usar profetas nos dias de hoje. Semana que vem, o tema mais desafiador da nossa temporada, a besta que sobe do mar. Eu tenho certeza, de uma maneira simples, mas vai mexer com você. Deus te abençoe. E vamos orar juntos agora nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado por teu grande amor, por teu cuidado, por mais esse estudo dessa semana.
Obrigado porque o Senhor nos usa, homens e mulheres, cheios de falhas, mas o Senhor, através da Bíblia e nos dias de hoje, tem usado pessoas para revelar verdades a nós. Nos ajude a nos focarmos somente na Tua Palavra. E se algum profeta aparecer, que ele aponte a necessidade de estudarmos a Tua Palavra. Nos ajude a nos dedicarmos cada dia mais a Ti. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito você. Até o nosso próximo encontro, semana que vem, aqui no Escola Bíblica, na temporada Apocalipse e Revelações de Esperança. Até mais, que Deus te abençoe.